Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta então com a nossa quinta aula de cálculo diferencial integral 1, né? Então hoje vamos continuar a falar aí um pouquinho sobre as nossas derivadas. Porém, hoje nós iremos ver algumas derivadas um pouquinho diferentes, algumas regras um pouquinho diferentes que vão nos dar a sustentação necessária para a gente conseguir fazer qualquer tipo de exercício relacionado a derivadas, tá certo? Então, hoje a gente vai ver a regra da cadeia, derivações exponenciais e logarítmicas, derivação trigonométrica e um pouquinho, bem pouco sim, de implícita, porque em geral a implícita não é tão usada assim, né? Mas a gente vai ver um pouquinho também. Então, para começarmos a nossa frase, nossa aula, eu trouxe a frase que é de Marquês de Maricá, que fala assim: há um limite nas dores e mágoas que termina a nossa vida, ou melhor, a nossa sorte, né? Então a gente viu que a derivada nada mais é do que um limite. A gente calcula a derivada através do limite, porém a gente deixa isso de lado em algum momento, porque fica muito moroso. Agora então, né, quando a gente começa a ver outras regras, outras formas, aí mesmo que fica impossível da gente continuar, né? Então, a primeira técnica que a gente vê sobre derivadas se chama regra da cadeia. Por que, que a gente fala regra da cadeia? Porque usualmente eu vou ter uma função presa dentro de outra função, né? Então, aí a gente denomina a regra da cadeia. Quando que isso acontece? Observe o seguinte, ó. Aqui é como se eu tivesse duas funções, a f e a g, compostas, né? Uma função dentro de uma outra função. Como que eu derivo isso, né? Se eu quiser derivar essa função, que é uma função composta, como que eu derivo essa função? Eu vou derivar a função de fora, multiplicar pela de dentro, e depois derivar a função de dentro, certo? É uma fórmula. Então, fórmula, vocês não precisam se preocupar que fórmula a gente olha, fórmula a gente segue. Vamos ver um exemplo. Vamos ver como que isso se aplica. Aqui, eu posso ver que eu tenho uma função composta. Mas aí vocês falam, Pro, não é uma função que ela só está elevada ao quadrado? Não, não é uma função que ela só está elevada ao quadrado. Eu vou tirar essa função daqui. Só para exemplificar, né? Eu vou tirar essa função daqui e vou deixar ela aqui do lado. X ao quadrado mais 2x. Tá? E aí eu vou chamar isso tudo aqui de u. Vou dar uma letrinha, né? Vou dar uma letrinha aqui. Vou chamar isso tudo de u. Então é como se eu tivesse u ao quadrado, certo? É como se eu tivesse isso tudo aqui, que eu chamei de u, que é x ao quadrado mais 2x, u ao quadrado. Então como é que fica isso aqui, né? Como é que fica isso aqui? Eu vou multiplicar para frente 2 vezes u, né? E subtrair uma do expoente. Beleza. Mas aí, 2 vezes u. Mas aí, eu ainda tenho, quem é u? X ao quadrado mais 2x. Então, vai ficar 2 vezes x ao quadrado mais 2x.
Observem que eu já tenho quase a característica dessa função aqui, né? Quase a característica. Porém, eu ainda tenho que derivar a função de dentro. A função de dentro eu ainda não mexi, que eu chamei de u, né? Eu nem mexi ainda nela. Como que fica essa derivada dessa função de dentro? Veja que eu só derivei a função de fora, que era aquela função que tinha uma potência de 2. Então, como que fica a derivada dessa função de dentro? Eu vou repetir isso aqui, tá? Repetir isso aqui, x ao quadrado mais 2x. E agora eu derivo a função de dentro, que é o quê? 2x, aqui pela regra do tombo, né? 2x mais 2, certo? Então, vai ficar isso aqui vezes a função, a derivada da função de dentro. Então, de uma forma mais prática que a gente fala, isso aqui só foi para explicar de que forma que a gente chega nisso. Eu derivo a função de fora, que no caso aqui é potência, jogo multiplicando para cá e repito a função de dentro. Só isso. Derivo, jogo para fora. Daquela mesma forma, né, jogo para fora, subtraio 1 da potência. Da mesma forma. Se fosse cubo aqui, jogo 3 para fora, subtraio 1 e ia ficar quadrado aqui. Beleza? Então, joga essa função para fora, que geralmente vai ser uma potência, tá? E repito de dentro. E daí depois multiplico pela derivada da função de dentro. Tá certo? Então, basicamente é isso. E daí, a partir daqui, né, aí é só resolver. Eu vou fazer a distributiva desses caras aqui. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. 2 vezes 2x, 4x. Então, vai ficar 2x ao quadrado mais 4x vezes 2x mais 2, que eu ainda não resolvi. Beleza, vamos resolver. Vamos fazer distributiva aqui também. Esse vezes esse vezes esses aqui, certo? E agora, esse vezes esse vezes esse aqui. 2x ao quadrado vezes 2x vai dar 2 vezes 2, 4. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Ok? Aí prevalece aquela operação de potência. Repete a base e soma os expoentes. 2 mais 1, 3. 2x ao quadrado vezes 2, 2 vezes 2, 4, x ao quadrado. 4x vezes 2x, 2 vezes 4, 8, x vezes x, x ao quadrado. 4x vezes 2, 2 vezes 4, 8, x. Agora eu reduzo os termos que são semelhantes, se tiver, né? Então aqui eu só tenho x ao cubo, então eu só repito. 4x ao quadrado com mais 8x ao quadrado, eu vou ter 12x quadrados, né? Mais 8. E aí a nossa derivada dessa função j que eu chamei vai ser 4x ao cubo mais 12x ao quadrado mais 8. Um outro exemplo, muito comum, tanto que na aula passada eu não trabalhei raiz com vocês, né? Por quê que eu não trabalhei raiz? Porque a raiz é um exemplo de regra de cadeia. Eu preciso fazer através da regra da cadeia. Então, por quê, né? A raiz nada mais é do que uma potência. A raiz e a potência, elas são operações inversas. Então, observem aqui que eu tenho uma função de dentro e eu tenho uma raiz fora. Essa raiz, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essa raiz numa potência. É a primeira coisa que a gente faz. Então, como que eu transfiro uma raiz para potência? Aconselho vocês darem uma olhadinha, né, a respeito dessa transformação. Mas essa aqui eu vou explicar. Aqui, né, eu tenho o meu índice dessa função 2. A gente sabe que quando não aparece nada na raiz, o nosso índice é 2, tá? E aí eu tenho o seguinte, ó, qualquer coisa, a gente sabe que qualquer expressão pode ser escrita com a potência de 1. X elevado a 1, 2 elevado a 1, 3 elevado a 1, porque o 1 ele é neutro para multiplicação, certo? Então é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Vou abrir um parêntese aqui. Então é como se eu estivesse fazendo isso aqui. X
Deixa eu apagar aqui, ficou ruim, né? Aí abro parênteses, x ao cubo mais 2 elevado a 1. Eu posso escrever isso aqui, tá? Isso é uma manipulação algébrica muito comum. E aí o que vai acontecer, né? Esse índice, por que a gente escreve potência 1 aqui? Esse índice, ele vai entrar para cá e vai vir dividindo. Como ele está fora, ele entra dividindo a minha potência. Então vai ficar assim, ó. Aí quando ele entra dividindo, ele sai da raiz. Aí eu já não vou ter mais raiz. Então eu vou ter x ao cubo mais 2, 1 elevado a 2. Pronto. Isso eu sei resolver, né? Isso aí agora eu sei resolver. Como que eu resolvo? Através da regra da cadeia. Então agora eu vou jogar essa potência para fora, multiplicando. Vai vir 1 sobre 2. E subtrair um dos expoente, né? Como eu havia explicado. E aí repete a função de dentro. Tá aqui. Jogo ele multiplicando para fora. Subtrai um dos expoentes e repete o que está dentro. Beleza, pronto. Esse está feito. E agora eu vou derivar a função de dentro. Quem é a função de dentro? 3x ao quadrado e a derivada de constante é zero. Então vai ficar 3x quadrado. Tá aqui. Essa aqui já é a minha derivada, tá? Eu só vou organizar agora. Vou mexer, vou dar uma ajeitada no que eu precisar, né? Fazer nisso aí. Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou organizar é essa potência aqui. Que eu tenho 1 sobre 2 menos 1. Aqui eu vou fazer aquele MMC de frações, né? Eu quero que seja 2 aqui de baixo, certo? Eu quero que seja 2 aqui de baixo. Então eu multiplico em cima e embaixo por 2, né? Aqui embaixo, aqui, teoricamente, inicialmente, ele é 1. Olha o 1 aparecendo, né? Estamos percebendo que o 1 ele é um cara muito importante pra gente. Então, ó, 1 sobre 2 menos 1 sobre 1. Quando eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho 1. Então, como eu quero que os meus dois denominadores sejam iguais, eu quero que os dois denominadores sejam 2. Por quê, Pro? Porque se eu fizer o MMC de 1 e 2, para tirar o múltiplo comum, o de 1 já é 1 mesmo, e o de 2 aqui vai ser 2, que vai dar 1, que vai dar 1. Então, o meu MMC é 2, certo? Então, vai ficar 1 sobre 2 menos... Agora, eu vou multiplicar aqui, né? Porque se eu quero transformar o meu denominador para 2, eu multiplico embaixo por 2 e em cima por 2 também. Então, aqui eu vou ter 2, 2 e 2. Eita. Dois aqui também. Então, eu vou ter 1 menos 2 menos 1. E embaixo, no denominador, a gente só repete. Tá? Então, tá aqui. Beleza? Tá aqui. Vamos melhorar mais um pouquinho isso aí. A gente sabe que potência negativa é base invertida. A minha base aqui é isso tudo sobre 1. Olha o 1 de novo aparecendo. Então, eu vou inverter essa base. Como a minha potência é negativa, né, eu vou inverter isso. Então, eu vou inverter. Eu vou torcer isso aqui. Então, o de baixo vai ficar para cima e o de cima vai ficar para baixo. Eu não mexo nesse número e nisso aqui? Não. Deixa ele quietinho. Eu só estou mexendo nisso aqui ainda. Posso fazer isso? Pode. Porque todos eles estão em operações de multiplicação. E daí sim, pode. Daí quando eu inverto, a minha potência passa a ser positiva. Mais um pedacinho que a gente foi, né? Mais um caminhadinho que a gente foi. Agora, tem como eu mexer mais um pouquinho nisso aqui. Mexer como, né? A minha potência é uma potência fracionária. Então, potência fracionária, o que ela é? Na verdade, ela é uma raiz, né? Na verdade, ela é uma raiz. Então,
que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui. Se o 2 entrou dividindo e virou uma fração, agora eu vou pegar esse 2 e jogar para fora e vai voltar a ser uma raiz. Então eu vou pegar esse 2, ó, vou jogar ele para fora e ele vai voltar a ser uma raiz. Ele vai ficar aqui fora, bonitinho, e isso aqui vai voltar, ó, a cara original dele, que era potência 1, né? Eu teria potência 1 aqui. Então observe que eu só joguei o 2 para fora. Mas como 1 é neutro, ele não precisa aparecer. Então eu fico com x ao cubo mais 2. Certo? Beleza. E aí, não tenho mais nada o que fazer mesmo, né? Eu só vou multiplicar então os termos. 1 vezes 1, 1 vezes 3x, 3x ao quadrado. 2 vezes raiz aqui de baixo. Perceba que o 2 está embaixo, ó, o 2 está no meu denominador e o 3x ao quadrado está tudo no numerador. Tá aqui, ó, tudo numerador e aqui embaixo tudo denominador. Tá aqui. Preciso fazer alguma coisa? Mas não, acabou. Fica por aí. Vamos ver um outro exemplo daí de potência fracionária. Vamos trocar as potências aqui, ó. Colocar 2 sobre 3. Esse 2 aqui ele sai para o meu índice da minha raiz, certo? E aí esse 2 aqui fica x ao cubo elevado a 2. E aqui, ó, eu consigo multiplicar esses dois aqui, né? Potência, potência. Eu consigo multiplicar aqui. X elevado a 6. Legal? Outro exemplo, né? Outro exemplo. Aqui é um pouquinho mais complexo, porque aqui, além do quociente, que é uma divisão de frações, né, eu vou usar também a regra da cadeia. Então, eu vou usar os dois aqui, tá? Então, vamos lá. Vou jogar esse fora aqui multiplicando, né, 2. E aí, subtrai um dos poentes, 2 menos 1, tem 1 aqui. E repito a função de dentro, tá aqui, pronto. Agora, eu vou derivar a função de dentro. Quando eu olho a função de dentro, eu vejo que a função de dentro é uma função que ela tem um quociente. E aí a gente tem que lembrar lá na primeira aula de derivadas, que foi a aula passada, como que a gente deriva uma função que está em quociente. Como que a gente deriva? Vai ser a derivada do de cima, né? Derivada de cima, derivada de 2x mais 1 é 2, derivada de cima vezes o de baixo, vezes a função de baixo, aqui, menos a derivada de baixo, 2 vezes 3, 6x mais 2, vezes a derivada de baixo, menos, aqui, a derivada de baixo, vezes o de cima, 2x mais 1. E tudo isso dividido pela função de baixo ao quadrado. Aqui. Ficou grande, né? Esse ficou grande. Esse é grande, sim. E aí, o que eu faço? Ó, aqui eu vou fazer distributiva. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Pronto, esse 2 aqui sumiu. Agora aqui também eu vou fazer as minhas distributivas. 2 vezes 3, 6, x ao quadrado. 2 vezes 2, 4x. Pronto, esse aqui sumiu também. E aqui eu vou fazer também a distributiva aqui. Esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse. 2x vezes 6x, 12x ao quadrado. 2x vezes 2, 4x. 6x vezes 1, 6x. E 1 vezes 2, 2. Tá aqui, né? Agora, o que eu vou fazer? Vou distribuir esse menos, porque é o menos aqui, né? Por todo mundo de dentro do meu parêntese. Quando eu distribuo esse menos, o menos tem a capacidade de trocar o sinal das minhas operações, né? Porque menos com mais vira menos. Então vai ficar o que, né? Aqui esse menos vai para o 12, vai para o 4, vai para o 6 e vai para o 2. Ok? Então vai ficar menos 12, menos 4, menos 6, menos 2.
certo? E agora o que eu faço? Vou reduzir os termos semelhantes, né? Que tem coisa aqui parecida. 6x² menos 12x² menos 6x². 4x com menos 4x, corto. Mais 4 com menos 4 dá 0. E aí vai ficar menos 6x menos 2. Ok? Beleza. Agora o que eu faço? Tá terminado? Tá quase terminado, né? Então eu vou ter o quê? Isso aqui de baixo vezes isso aqui e isso aqui de cima vezes isso aqui, tá? Então, tá aqui, ó, 3x² mais 2x vezes 3x² mais 2x, que está ao quadrado, eu vou fazer aquela operação de potências. Observem que a base aqui, ó, é exatamente igual. Então, eu repito a base e somo os expoentes. Então, aqui, ó, meu expoente é 1. Vou repetir minha base e 1 mais 2, 3. Ok? E aí, para finalizar, vou fazer a nossa distributiva aqui. Para finalizar. Esse é grande mesmo. Mas antes de vocês fazerem um grande comigo, do que um grande sozinho, na verdade, faço a distributiva aqui, tá? E vai dar isso aqui. Como solução, reduzo os termos semelhantes, e aí essa é a nossa solução da nossa derivada. Ok? Agora vamos ver um pouquinho sobre as funções exponenciais e trigonométricas. Isso aqui tudo, gente, principalmente as funções trigonométricas, são fórmulas. Qual é a derivada da função seno? É a função cosseno. Qual a derivada da função cosseno? É a função menos seno. Qual é a derivada da função tangente? Secante ao quadrado de x. Qual a derivada da função secante? Tangente de x vezes secante x. Qual a derivada da cotangente de x? Menos cossecante ao quadrado de x. Qual a derivada de cossecante? Menos cossecante de x cotangente de x. Então, é fórmula. Então, a gente não precisa decorar isso. Como que a gente faz? Qual é a derivada da função f? Que é 2 tangente x mais cosseno x. Aqui, observem, ó, 2 tangente x, que é uma operação de produto. 2 tangente x. É uma operação de produto aqui, né? Eu tenho 2 que está multiplicando, 2 que é uma função, multiplicando tangente de x, que é outra função. Como fica isso? Entra aquela derivada do produto, né? Derivo o primeiro, derivada de 2 é 0, derivo o primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo com a derivada de tangente, secante ao quadrado de x. Pronto, só isso. Secante ao quadrado de x, derivada do segundo vezes o primeiro. É isso. Como aqui está multiplicando por zero, isso some. Some. Então, morre, né? Tangente vezes zero vai dar zero. E aqui vai ficar 2 secante ao quadrado de x. Está aqui. 2 secante ao quadrado de x. Com a derivada de cosseno, menos seno. Pronto, é isso. Difícil? Não, não é difícil, né? Vamos lá. Outro exemplo. Aqui um exercício, né? Que eu vou fazer com vocês. Então vai ficar, ó, 3x² menos 2 cosseno x. Aqui é a mesma coisa, ó. Produto 2 por cosseno. Faço a regra do produto. Beleza? Faço a regra do produto. Qual a derivada de 3x²? Vai ser 6, 2 vezes 3, 6, x, 2 menos 1, 1. 6x elevado a 1. Qual é a derivada disso aqui dentro do produto? Deriva o primeiro vezes o segundo, derivada de 2 é 0, então morre. E aí, derivada do segundo, derivada de cosseno é menos seno. Tá? Derivada de cosseno é menos seno. Vezes o primeiro. Então, aqui, ó,
derivada de cosseno é menos seno, vezes o primeiro, vezes o 2. Menos com menos mais, então vai ficar 6x mais 2 seno x, beleza? Esse aqui eu deixo para vocês fazerem como exercício, a B e a C, para vocês treinarem. Outra derivada que a gente tem que falar, que é uma derivada muito importante, é a derivada da função exponencial. Tá? A derivada da função exponencial é uma derivada muito engraçada, porque a derivada de e na x é e na x. Aí vocês falam, mas é assim, é assim. A derivada de e na x é e na x. Se tiver, por exemplo, assim, 3x vezes e na x. Qual é a derivada disso? Vou usar o produto, né? Vou usar a regra do produto aqui, porque eu tenho a função 3x e a função e na x. Derivada do primeiro, qual é a derivada do primeiro? De 3x é 3. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo, qual é a derivada de e na x? E na x, vezes o primeiro. Pronto, tá aí a nossa derivada. Legal? Fácil, fácil também. E quando, mas é elevado a x. E quando tem um número na frente? Normal, né? É só jogar esse número para fora. Só que é um porém. Eu vou jogar isso para fora e o número vai permanecer. Jogo ele para fora. Derivada de e 3x. Eu jogo 3 para baixo, né? Jogo para fora da minha potência. E vai continuar. É 3x. Legal? Certo? Aí, aqui a base é. Aqui, a minha base continua sendo uma função exponencial, continua. Só que aqui, a minha base não é. A minha base é um outro número, um outro valor qualquer, né? Só que vejam que o meu x está na potência. Então, quando o meu x está na potência, isso aqui é uma função exponencial. Só que normalmente, a gente imagina que tudo que está com esse ezinho, ele é uma função exponencial. Mas, na verdade, o ser exponencial é porque o meu x está na potência. Essa é a grande realidade, né? O E é um número fixo, igual π. O valor de π é 3,14. O valor de E é 2,718. Então, é como se tivesse um número elevado a x, certo? E daí, né, 2,718 a gente não usa, a gente deixa sempre como E. Mas ele é um número, para que vocês saibam. Mas aí, quando a minha base é diferente do E, a gente vai usar essa fórmula aqui. Como é isso, né? A derivada aqui, no caso, seria a elevado a x. Quando a minha base é diferente, como que vai ser? Vai ser a minha base elevada a x vezes ln da base. Ln do valor que está lá na base. Vejam. 2 elevado a x. Então, vai ser a elevado a x, ou seja, a minha base, né? 2x, vezes ln da base. Quem é minha base? Minha base é 2. 2 elevado a x, ln 2. Só isso, pro. Só isso. Vamos ver outro exemplo? 3 elevado a x, por exemplo. Então, vai ficar 3x ln de 3. Por que aparece o ln? Porque o ln e o e são operações inversas dentro da matemática, né? Então, aparece o e aí como complementação dessa operação. Só isso, fácil, certo? E por último, né, para a gente terminar, a gente fala um pouquinho sobre derivada implícita. Por que a gente fala implícita? Até então, eu quero sempre as minhas derivadas, eu estou sempre derivando o x. Por que sempre o x? Porque eu tenho y igual a 2 elevado a x, por exemplo, né? Que é essa função aqui. Então, eu estou sempre derivando o x.
Por isso que a gente usa assim, ó, dy dx. Por isso que normalmente vocês podem usar essa nomenclatura aqui e aparecer essa nomenclatura no livro em qualquer que vocês estejam estudando, né? O que significa isso? É derivada do y em relação a x. Ou seja, eu estou derivando o meu x, sendo que o y é igual àquela função. Então, é derivada de y em relação a x, certo? É o valor que eu vou ter para y, a minha derivada que vai sair disso, meu y derivado que vai sair disso aqui, vai ser lá o 2 elevado a x ln de 2, ok? Então, ó, o meu y que vai ser derivado vai ser em relação do que aconteceu com o meu x, tá certo? E aí, eu também posso escrever assim, ó. Por que eu escrevo assim? Porque é tão natural eu derivar o y em relação a x, ter a derivada do y quando o valor da derivada do y quando eu derivo o x, né? Essa é a ideia. Eu tenho o valor do y, né, quando eu derivo o x, e que a gente nem coloca esse y aqui na frente aparecendo, só fica o d, porque é algo muito comum para gente, mas as duas nomenclaturas são iguais. Então a gente está acostumado a isso aqui, né? Quando eu chego na implícita, que em geral eu vou ter isso aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 25. Aí que entra a questão, né? Eu preciso derivar isso aqui. Mas derivo em relação a quem? Derivo em x, derivo em y. O meu y agora não é só y. O meu y agora é y ao quadrado. Então, não é algo desse tipo. Y é igual a x ao quadrado, sei lá, mais 25. Não é algo desse tipo, né? Que o y ele tá lá bonitinho, ele é a variável dependente, e daí quando eu derivo o x, isso vai implicar em alguma coisa no y. Aqui não. Aqui as duas variáveis, tanto a x quanto a y, elas estão trabalhando dentro da minha função. E aí a gente fala que é uma derivada implícita, porque eu não sei quem eu vou derivar. Para eu derivar isso, eu tenho que indicar quem eu quero que seja derivado. Eu tenho que indicar. Que no caso aqui na letra A, eu quero a derivada do y em relação a x. Tá certo? Então eu estou indicando. Poderia ser o contrário, né? Poderia ser o contrário. Mas eu quero a derivada do x. Eu quero derivar o x. Certo? Então vejam que o que está embaixo é sempre a variável que eu quero derivar. A variável de cima vai em consequência, tá? Como que eu derivo isso aqui? Então, observem que dy dx é a mesma coisa que eu colocar assim, ó, dx, né? É o que eu já expliquei. Então, eu vou derivar essa expressão inteira. Eu vou derivar o x², isso aqui é símbolo de derivação que eu vou derivar. Eu vou derivar o y², isso é um símbolo de derivação, e vou derivar o 25, tá? Tudo aqui com símbolo que eu vou derivar eles independentemente. Isso a gente faz, né? Por exemplo, 3x² mais 2, a gente deriva independente. Derivo isso aqui, vou colocar 2x. Derivo isso aqui, que dá 6x, e derivo isso aqui também. A gente já deriva individualmente, né? Que dá isso aqui. A gente já deriva. Só que daí, aqui vai ter uma outra diferencinha. Só que, como eu falei anteriormente, né? Normalmente a gente deriva o x e vai ter o y lá, a derivada do y em consequência. E aí, então, aqui eu vou derivar todo mundo. Tá aqui, símbolo de derivação. Qual é o símbolo? Qual é a derivação de x ao quadrado? 2x. Qual é a derivação de y²? 2y. Qual é a derivação do 25? 0. Só que é um porém. Eu fiz uma coisa que, teoricamente, não é algo muito comum. Eu não pedi a derivação em relação a x. Eu estou pedindo em relação a x. Só que eu cheguei aqui e eu derivei o y. Eu derivei o y, porque eu falei que eu queria derivar todo mundo. Na implícita, eu sempre derivo todo mundo, tá bom?
E aí fui e derivei o y. Porém, eu estava pedindo a derivação em relação a x. Então eu tenho que indicar que algo foi feito com essa variável diferente, né? Então como que eu indico? Eu indico com esse y apóstrofo. Então significa que o que? Olha, eu quis derivar o x mesmo, eu derivei o x, está aqui, vejo que aqui não aconteceu nada e aqui também não aconteceu nada. Porém, quando derivei o y, eu tenho que deixar alguma coisa indicado que era o x que eu estava derivando, que é ele que era a minha variável em questão. E aí eu sempre deixo esse y tracinho aqui. Por que é y? Porque a letra aqui é y. Se fosse qualquer outra letra, eu colocaria qualquer outra letra lá com um apóstrofozinho, tá? Então, o que isso aqui vai nos ajudar, né? Então, observem que agora já tem quase a mesma cara do que a gente espera da derivada. Eu vou passar esse 2x para cá, ele vai passar negativo. Então, eu vou ter assim, ó, 2y, que é igual a menos 2x, ele vai passar negativo para cá, ok? Esse 2y, que está multiplicando o y apóstrofo, eu também vou passar para lá. Eu vou passar para o lado de lá. Como ele está multiplicando o y apóstrofo, ele vai passar dividindo, certo? E aí vai ficar y, corta esse 2 com esse 2, menos x sobre y. Observem que quando eu tenho y apóstrofo, é exatamente a derivada. E é isso que a gente fazia, né? Se a gente pegar lá y igual a 3x ao quadrado. Quando eu derivo isso aqui, eu vou ter y apóstrofo, certo? Porque eu indiquei, estou indicando que eu derivei o x. E aqui, 6x, tá? Então, observem que isso aqui aparece na outra variável, isso a gente já fazia anteriormente, como indicação que quem foi operado foi a variável x, certo? Então, essa aqui é a nossa derivada, menos x sobre y. E aí, a segunda coisa que eu peço, né, é a equação da reta tangente no ponto 1 e 2. A gente sabe que isso aqui, né, já é a nossa inclinação da nossa reta. Então, como eu quero no ponto 1 e 2, eu vou substituir aqui. Aqui já é o nosso m, lembra do m? Lá da primeira aula e tal. Então, aqui é o nosso m, né? Que eu tinha y menos y0, que é igual a m vezes x menos x0, certo? E aí vai ficar o y menos y0, que é 2, y menos 2, igual a menos 1 sobre 2, que é x sobre y, x menos 1. E aí eu faço a distributiva aqui, né? Aí é pura operação. Menos 1 sobre 2 vezes x, menos 1 sobre 2x, tá? Aqui é o x em cima e aqui é o 2 embaixo, certo? 1 sobre x, 1x e 2, 2. Assim, tá? Aí, vamos apagar aqui. Vamos fazer aqui do lado. Então, vai ficar y menos 2, que é igual a menos x sobre 2, tá? Por que menos x? 1x e x é a mesma coisa, mais 1 sobre 2, ok? Passo esse menos 2 para cá, subtraindo, passo ele para cá, vou ficar com y é igual a menos x sobre 2, mais meio, mais 2, certo? Mais meio, mais 2. Aqui eu vou ter o quê? Meio mais 2, eu vou ter 4 mais 1, 5 sobre 2. Então, y é igual a menos x sobre 2 mais 5 sobre 2, tá certo? Essa aqui, então, é a nossa reta tangente, a equação da nossa reta tangente, tá certo?
Belezinha, gente? Então, por hoje é só. Nos vemos na aula de terça-feira. Um grande abraço e tchau, tchau. EAD, o Unicesumado, meu jeito não